como é que a gente lida com o diferente? Como é que a gente lida com, né, as nossas peculiaridades? Para quem está acompanhando, né, os últimos lançamentos dos streamings, saiu a série da Wandinha, ou no inglês Wednesday, e, né, para quem gosta da temática de fantasia e tudo mais, tá sendo uma ótima série, né, escrita, e alguns dos episódios foram dirigidos pelo Tim Burton, e, né, fantástica por si só, né? Traz fantasia com dose certa, traz humor negro, traz aquela atmosfera mórbida da família Addams e tudo mais, trazendo uma Wandinha completamente diferente do que como foi explorada em outras obras, né? Porque é uma Wandinha mais velha, uma Wandinha, né, protagonizando, né? Acho que de certa forma ela sempre foi uma certa protagonista, inclusive de algumas outras, né, da animação que teve há uns 2 anos atrás e tudo mais. Mas eu acho que essa série, ela traz a oportunidade de a gente pensar algumas coisas bem interessantes sobre nós mesmos. Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar, quando a gente pensa na família Addams como um todo, mas também na Wandinha, é a capacidade dela de não estar tão preocupado com a imagem que os outros têm dela, mas sim o quanto ela é fiel consigo própria. Né? A gente sabe que a família Addams ela tem um jeito peculiar de ser. E é muito legal ver o quanto eles se permitem ser quem são. E isso é uma coisa muito importante, principalmente num mundo onde a gente tem uma pressão muito forte para se ser e se encaixar dentro de padrões. Né? Eu faço parte da comunidade LGBT, como muitos de vocês sabem. E, né, de certa forma, eu sei muito bem como é que é lidar com esse tipo de pressão. E a gente pode ver, claro, talvez dentro da perspectiva da família Addams, onde a gente tem uma coisa talvez até mais forçada, né, uma coisa um pouco mais radical, que é essa coisa da morbidez e lidar com a morte de uma forma que a gente consegue ver que, mesmo diferentes, eles se amam. E eles têm diversões, eles têm laços, eles são afetivos e eles respeitam o jeito deles de ser, sem precisar necessariamente se encaixar. Eles tentam encontrar o lugar deles no mundo. E eu acho que isso, dentro da série, né, da Netflix, traz de uma forma muito doce isso. Afinal de contas, né, a gente acaba explorando ali o passado, tanto da Mortícia quanto do Gomes, né, como eles se conheceram e como eles encontraram naquela escola, né, o espaço deles no mundo. Inclusive, né, a gente descobre a origem do estalar de dedos, o que acaba sendo uma coisa super interessante, que eu acho que foi muito bem abordado pelo Tim Burton. Mas, ao mesmo tempo, eu também acho que é super interessante a gente, né, pensar que será que a gente precisaria ter uma escola para pessoas diferentes? Ou será que nós deveríamos aprender a lidar com as diferenças? Né? E a gente deveria se sentir bem acolhido em qualquer lugar. Infelizmente, a gente sabe que essa não é uma realidade. Né? Eu gosto muito de um vídeo da Rita Von Hunt que ela fala dos guetos. Né? E o quanto é importante para nós termos os nossos grupinhos nos quais a gente vai se energizar para poder dar conta do mundo lá fora. E isso é super importante. Né? E no final do vídeo ela traz uma fala de alguém que eu não vou lembrar quem é, peço desculpas, né? Posso deixar aqui na descrição o vídeo ao qual estou me referindo especificamente, mas ela fala, né, que se a nossa presença incomoda em algum lugar, talvez a nossa presença seja necessária naquele lugar. Né? Enquanto será que é importante, não necessariamente trazendo da série propriamente dita, mas na vida como um todo, né? O quanto a gente ser diferente às vezes pode trazer esses impactos. Mas tem um outro aspecto que eu acho muito legal, que a gente precisa comentar em relação à Wandinha propriamente dita. Por mais que ela seja uma Addams, e ela visivelmente é uma Addams, é muito interessante a gente perceber o quanto ela destoa dos outros personagens. Por que eu digo isso? Porque a Wandinha, desde criança, ela é um personagem ligeiro, ela é inteligente, ela tem um raciocínio
muito aguçado. Ela, né, se a gente pega ali, por exemplo, os filmes antigos, a gente vê que ela tem comportamentos e falas que não se encaixam para uma criança da idade dela. E isso faz com que ela seja uma personagem muito interessante, né? Muito sagaz, muito inteligente. E ela na série, eu acho que isso se mostra numa perspectiva maior. Afinal de contas, já é mais esperado para um adolescente ser assim, mas isso não, né? Acho que traz os traços de personalidade dela de uma forma mais interessante. Mas o que eu acho muito legal a gente refletir é o quanto a família da Wandinha incentiva ela a ser dessa forma. O quanto ela é o orgulho da família por ser assim, por ser independente, por ser inteligente, por ser peculiar. E isso é uma coisa muito legal, né? Porque daí a gente tem que parar e refletir um pouquinho como é que é o tipo de educação que nós devemos dar para os nossos filhos. Afinal de contas, a gente sabe que ser pai e mãe é uma tarefa difícil, né? Principalmente quando a gente tem filhos diferentes, né? E quando eu digo diferentes, em todos os sentidos, né? Às vezes eles pensam diferentes da gente, às vezes eles têm orientações sexuais diferentes da gente, às vezes eles têm necessidades especiais, e todas essas coisas complicam o nosso trabalho. Eu sempre brinco, né, quando eu atendo adolescentes, sempre quando eu converso com os pais de adolescentes, e os pais reclamam às vezes, ele é muito rebelde, ele é muito questionador. Eu sempre brinco com os meus pacientes, ter filhos inteligentes é difícil. O fácil é ter um filho que não questiona, um filho que não vai dizer nada e tudo mais, mas ninguém quer isso. A gente quer que as crianças sejam inteligentes. E quando a gente traz o exemplo da família Addams, a gente consegue ver o quanto o jeito de ser da Wandinha é incentivado pela família Addams, né? E o quanto, inclusive, isso é potencializado a criatividade, a própria morbidez, assim, né? Nas brincadeiras. Ali, a gente tem uma cena ali que ela fala de alguns aniversários dela e ela ganha uma guilhotina para cortar o pescoço das bonecas. Tipo assim, não é dito pra criança, não seja assim. Bem pelo contrário, é dito, a gente te aceita do jeito que tu é. Seja como tu quiser ser. E eu acho que esse talvez seja uma das lições mais legais dessa série. A gente poder olhar e ver que a gente pode ser pais de diversas formas. Mas, talvez o mais importante de tudo é a gente conseguir encontrar as formas de poder ser pais que vão incentivar os filhos a buscar as suas individualidades e ser como eles gostariam de ser. É uma reflexão, óbvio, é uma série, né? É uma família diferente, mas ela é uma família como qualquer outra, que tem seus laços, que tem seus afetos, que tem seus esqueletos dentro do armário, né? Talvez mais literal no caso deles, mas todos nós, né? Todos nós temos nossos problemas familiares. Eu tenho, vocês têm. E claro, a gente não pode esquecer que, como toda obra de arte, acaba se tornando uma alegoria, né? Eu até tava vendo um review na internet, eu vi vários reviews na internet sobre a série, né, porque eu gostei bastante. Até eu vi um review o quanto a própria família Addams é uma crítica de como, né, a cultura norte-americana vê as famílias latinas, né, esquisitas, mórbidas, até pela questão, né, do catolicismo e da igreja protestante, né, porque querendo ou não, o catolicismo tem muito essa coisa da morbidez da morte de Cristo, do corpo assanguentado, da dor, e a gente sabe que os protestantes não eles né, cultuam Cristo, mas de uma forma diferente. Então é super interessante quando a gente percebe que, tipo, na verdade foi tirado a figura de Cristo, mas e potencializado a coisa da dor, mas ainda tá ali, né? E tá visto a coisa do diferente, quanto o diferente choca. Mas ao mesmo tempo que choca, a gente consegue ver ali os mesmos traços que a gente vê no nosso pai, na nossa mãe, nos nossos irmãos. Então, talvez, no final das contas, né, a série ela se torne uma forma da gente poder ver de um jeito diferente as nossas estranhezas. Talvez o que a gente precise, no final das contas, é ser um pouco mais Wandinha, no sentido de se importar menos com o que os outros pensam e ser mais autênticos consigo mesmo. E como ela faz na série, conseguir também abrir mão, às vezes, um pouco da sua arrogância e poder formar vínculos e laços que são tão importantes para a nossa vida como um todo.
Essa reflexão que eu tenho para hoje, agora sim, de férias. Mas, como sempre, vou adorar ouvir os comentários de vocês por aqui. Um beijo, pessoal. Até a próxima.